o bloqueio criativo. Essas semanas têm passado voando e eu ando me perguntando, o que eu escrevo no meu relatório? Eu penso tanto em fazer o relatório, mas nunca sento para fazer. Arrumo 1000 coisas para fazer, 1000 problemas para resolver, arrumo um livro para ler e quando finalmente paro, não sai uma ideia boa, como organizar, o que contar, e acabo me frustrando. Mas não adianta. No final, eu sei que eu vou ter que sentar para fazer esse relatório missionário. E o que é um relatório missionário? Esse quadro Pensamentos, ele é um pouco diferente do vlog, etc. Eu quero trazer várias coisas diferentes para o canal. Esse é só um deles. E esse quadro ele é só reflexões ou coisas aleatórias que eu quero fazer de formas mais elaboradas, enfim. E é isso. E hoje eu queria falar da minha dificuldade em fazer o meu relatório missionário. Eu sento, eu escrevo, eu penso o que eu fiz. E parece que nada do que eu fiz foi suficiente, de alguma forma. Quando as pessoas têm a visão de missão, ela é missionária, ela vai pro campo, que ela vai passar fome, e que ela vai converter 2.000 pessoas falando na praça. E aqui na Inglaterra, infelizmente, não é assim. Mas por que eu vim pra Inglaterra? Foi me oferecida essa oportunidade, aqui com a Love Beyond. E eles têm esse trabalho de criar conexão com a comunidade e conforme a conexão que você vai criando com a comunidade, você tem ali uma abertura, você cria uma amizade, né? Você tem uma abertura para falar sobre o evangelho, sobre Jesus Cristo. A Inglaterra é, sim, um país majoritariamente cristão, mas é igual ao Brasil, né? Cristãos não praticantes são, eu sou cristão, ou é aquele cristão ortodoxo, ou é católico, enfim, não são praticantes do cristianismo protestante evangélico como a gente conhece. E eu vou trazer alguns dados, né, para não ficar só nas minhas palavras. Todas as porcentagens e dados que eu peguei estão disponíveis no site do Joshua Project, ok? Eles têm dados não só do Reino Unido, eles têm dados de vários países em questão de quanta porcentagem de cristãos existentes, alcançados, não alcançados, etc. Então, a população total do Reino Unido, só para você ter uma noção, são 69 milhões de pessoas, sendo que muita parte dessas pessoas não são ingleses de fato, são estrangeiros também. Então, são 69 milhões de pessoas contando os estrangeiros. Não alcançados, que são aquelas pessoas que realmente nunca ouviram falar, são 8%. Dessa população toda, 8%. Parece que é pouca coisa, mas são pessoas que nunca ouviram falar. Nunca ouviram falar. E o alcançado, que são aqueles que não são apenas que se dizem praticantes, são os que realmente já se converteram ao evangelho, que não são parcialmente alcançados, né? Eles são alcançados, são ativamente cristãos, são 3%, né? A gente tem uma média de 84% de alcançados, mas não são praticantes. Nós temos 84% do país alcançado, mas mesmo assim não é engajado, né? Mas um fato legal aqui é que no Reino Unido se falam mais de 96 línguas. 96 línguas é muita coisa, eu acho, pelo menos. Mas 21 dessas línguas que são faladas no UK, né, no Reino Unido, 21 dessas línguas não tem a tradução completa da Bíblia. Se eu não me engano, uma não tem nem nada. Tem umas que tem o Novo Testamento, tem umas que são pedaços da Bíblia, mas tem algumas que... Tem uma que não tem nada traduzido. E são pessoas que moram no Reino Unido. Provavelmente não são inglesas, mas moram no Reino Unido e não são alcançadas. Aqui onde eu moro, em Nesborough, na Inglaterra, eu moro em North Yorkshire, bem no norte da Inglaterra, uma cidadezinha bem pequenininha. Aqui onde eu moro, tem muita gente que também não é inglesa, né? Muita gente que veio de outros países, pessoas que fugiram da guerra, pessoas, né, enfim, tem paquistanês, turco, tem ucraniano. Então, assim, são pessoas que precisam ser alcançadas também e que estão aqui no Reino Unido. Então, a minha missão aqui é alcançar essas pessoas através, né, da conexão, da comunidade, etc. Como? A Love Beyond trabalha com os projetos. E os projetos, eles são como aula de português, aula de inglês, aulas de conversação, aulas de confeitaria e coisas assim. E essas aulas a gente coloca aí, tipo, são de graças
são de graça, né? A gente aceita doação, etc. Só para dizer que não é totalmente de graça, mas são aulas de graça para chamar as pessoas, para criar uma conexão, criar uma comunidade e assim poder criar amizades e poder chamá-las para perto de Jesus, nosso Salvador. O relatório missionário é uma coisa muito difícil para mim fazer, porque é uma cidade pequena, o alcance é pequeno, porque as pessoas são muito. Como que fala a palavra? Como é que fala a palavra em português? As pessoas são muito desconfiadas com tudo, entendeu? Mais um bando de brasileiro veio para uma cidade do interior da Inglaterra fazer o quê? Né? Dar aula de conversação de português de graça? Dar aula de conversação de inglês de graça? Dar aula de confeitaria de graça? O que esse povo tá dando aula de graça? Isso não existe. Então, é muito devagar, né? É muito devagar o progresso aqui em Nesbra. Então, para mim, é difícil fazer relatório missionário. A gente tem também a nossa Community Church, que é a nossa igreja, que se veio de um grupo de estudos de brasileiros. E aí foi se formando, virou uma igreja. E hoje a gente tem culto todo domingo, às 5 da tarde. Na igreja em si, com os brasileiros, a gente tem tido bastante evolução, desenvolvimento. Então, nos meus relatórios eu escrevo a maioria sobre a igreja e não sobre os projetos em si. Da mesma forma, a igreja tem crescido bastante, as pessoas têm vindo, têm feito discipulado, têm se integrado mais na comunidade, têm criado uma comunhão. Então, em relação a isso, a igreja é espetacular. Então, eu sempre falo bastante da igreja, falo às vezes das minhas dificuldades, né, de ir falar com as pessoas sobre Jesus, às vezes de onde que eu vou achar gente jovem aqui, né? Então, eu escrevo mais sobre as minhas dificuldades. Para que serve o meu relatório missionário, né? O que é um relatório missionário? É onde eu falo as coisas que acontecem aqui em missão, né? Então, como eu disse, as coisas da igreja, as coisas do projeto, as pessoas que são alcançadas, mudanças, etc. Para que ele serve? Eu mando o meu relatório missionário lá para minha igreja local, para eles estarem atentos e saberem o que eu estou fazendo aqui. Eu recebo ofertas e etc. Então as pessoas precisam saber o que eu estou fazendo. Como que faz um relatório missionário? Eu faço no Canva um PDF, mas você pode, na verdade, faço a apresentação no PowerPoint. Você pode fazer PDF, você pode fazer em texto com imagem, você pode fazer um vídeo. Eu tô pensando sinceramente em mudar para vídeo, acho que é mais fácil, mas PDF não, perdão. PowerPoint, a pessoa lê ali, tem foto, tá tudo certo, então as pessoas leem e pronto, tá ali. Eu coloco nesse meu relatório missionário. Agora eu vou dar uma olhada aqui no Canva. Eu tenho que fazer o do mês de maio e junho já tá acabando. Então eu não faço a menor ideia que eu tenho que escrever. Enfim, eu escrevo assim. Eu faço textos. Texto. Cadê? Texto. Aí eu coloco umas imagenzinhas, né? Só pra, tipo assim, ilustrar as coisas que eu tenho feito. E eu coloco geralmente experiência em missões. Coloco algumas curiosidades e acontecimentos. Por exemplo, algumas coisas bobinhas, como, eu consegui comprar uma bicicleta, então eu tô me exercitando bem, isso me ajuda na minha saúde mental. Coloco meus pedidos de oração, né? Geralmente todo mês eu coloco um pedido de oração diferente, às vezes eu coloco o mesmo pedido de oração, enfim. E eu coloco o suporte e contribuição, que é o QR Code do meu Pix, meu e-mail, do meu Pix e etc, para quem quiser estar contribuindo com o meu ministério, e enfim. E aí eu coloco as fotos para ilustrar. E é isso. É isso que eu faço no meu relatório missionário. Parece muito simples, mas como eu falei, às vezes não acontece tanta coisa quanto a gente espera ou quanto a gente gostaria de contar. Eu gostaria muito de falar. Eu fui na praça terça-feira passada, comecei a pregar e 7 pessoas se converteram. Nossa, eu amaria colocar isso no meu relatório missionário. Infelizmente, não é isso que acontece. É muito difícil até se eu for ali na praça fazer uma coisa, as pessoas vão me chamar de maluca. E eu vou ficar com vergonha, vou voltar pra casa e vou continuar fazendo o que a gente tem que fazer aqui. Como eu disse, as pessoas são muito desconfiadas. Então, acaba que alcançar elas é um pouco difícil, né? Você tem que criar uma conexão realmente, criar uma amizade. E por aí, pela sua vida, ser um testemunho também. E aos poucos indo falar, olha, se você fosse cristão, nada disso estaria acontecendo. Mas indo aos poucos se enfiando na vida da pessoa e através dos seus atos, das suas ações, do seu jeito de agir, né? Você mostrar que você é cristão e você apresentar o evangelho. Então é assim que funcionam as coisas aqui, mais ou menos. A dificuldade, acho que a minha maior dificuldade de escrever o relatório missionário também
É porque a minha dificuldade é entender que as coisas são muito devagarinhas. Quando a gente sai do Brasil e a gente fala, caramba, eu vou pro campo missionário, vou virar missionária, a gente pensa, meu Deus, eu vou pra lá, vou pregar na praça e tantas pessoas vão se converter, igual o Luca Martini faz em Londres, ou tem a igreja de Londres, etc. É complicado, porque Londres é uma cidade grande, se você passar um dia na rua, a pessoa já te esqueceu. Aqui, não tô dizendo que, né, a missão de Londres seja mais fácil, não acho. Eu só acho que aqui é complicado porque nós somos uma comunidade de brasileiros e é uma cidade muito pequena, então tudo que acontece vai pro Facebook. É como se fosse um jornal da cidade, vai tudo pro Facebook. A gente fez um boneco de neve grandão em dezembro, se eu não me engano, janeiro. A gente fez um boneco de neve gigante aqui em janeiro. Vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui em algum lugar. E foi parar no Facebook, todo mundo começou a tirar foto. Então, assim, é uma cidade pequena, tudo vai pro Facebook. Então, se acontece algum deslize, a gente fala, ó, um bando de maluco brasileiro pregando na praça, ou um bando de maluco brasileiro fazendo isso, fazendo aquilo. Pronto, já era. Esquece, todo mundo já vai saber, você tá marcado. E a cidade inteira já ficou sabendo. Aí eu vou escrever o relatório missionário e fico, meu Deus, não tô fazendo nada mesmo, não tô fazendo nada mesmo. Mas não estou fazendo nada. Estou participando dos projetos, tentando me engajar com a comunidade aqui. É um trabalho bem devagarinho, mas foi o que o Senhor me chamou para fazer. Eu tenho certeza disso, que eu tô aqui porque Deus quer, não é porque eu quero. Porque se eu pudesse, eu tava. Aqui tá calorzinho até, mas faz muito frio. Eu tô longe dos meus amigos, da minha família, de todo mundo que eu conheço. Às vezes eu queria um abraço da minha mãe e eu não posso porque tá longe. Então, eu não tô aqui só porque a Inglaterra é um país de primeiro mundo, porque a Libra é uma das moedas mais caras do mundo, né? Tem um peso muito grande, porque a qualidade de vida é melhor, pipipi. Não é por conta disso. Aqui não tem sushi, aqui não tem carteira de... Gente, como são meus pensamentos, eu falo o que vem na minha cabeça. A minha colega de quarto, ela tem 3 carteiras de habilitação. Uma do México, que é de onde ela veio, e 2, uma da Califórnia e uma de Chicago. Tipo assim, no Brasil você tem uma carteira, serve pro país inteiro. É tipo assim, sei lá, sabe? Eu sinto falta do Brasil, sinto falta da minha família, sinto falta dos meus amigos, e eu sinto falta de me sentir útil às vezes. Porque às vezes aqui é assim. Hoje é minha folga, eu fui andar, mas tem dias que mesmo se não fosse minha folga, eu ia andar, porque às vezes as pessoas faltam os projetos, as pessoas não vêm. Eu trabalho também aqui, mas ao mesmo tempo eu trabalho, às vezes meu trabalho acaba de manhã, de tarde eu fico livre. A dificuldade que eu tenho, não só em fazer meu relatório missionário, mas de me sentir uma missionária, é justamente de eu não estar, tipo, na praça pregando e alcançando várias pessoas e discipulando várias pessoas, ou discipulando uma pessoa. Às vezes, o que a gente faz aqui é tentar alcançar uma família. Às vezes uma família de brasileiros, né? Que nem, às vezes nem inglês, às vezes uma família de brasileiros que estão passando por dificuldades, ou que são pessoas que você não gosta de estar perto, mas você tem que trazer para perto porque você é cristão. Então o problema é seu se você não gosta de estar perto das pessoas. Às vezes a nossa missão é essa aqui. Às vezes a nossa missão é estar discipulando brasileiros aqui na Inglaterra. Como eu falei, vários povos, várias pessoas vivem aqui no Reino Unido e são cidadãos do Reino Unido que também precisam ouvir o evangelho. No Reino Unido precisa do evangelho, na Noruega precisa do evangelho, na Suíça precisa do evangelho, não só porque são países de primeiro mundo, que não sei o quê. Ah, porque ser cristão na Europa, ser missionário na Europa é fácil. Meu irmão, todo dia eu choro porque eu não tô na praça fazendo 50 pessoas aceitarem Jesus e fazer evangelismos e orar pelas pessoas na rua, porque não é assim que funciona. Infelizmente, as pessoas são muito frias e elas não querem saber, são cristãos, mas não são cristãos praticantes. Muitos povos dentro do Reino Unido não são alcançados. Vou deixar aqui no final desse vídeo um prayer card, que você também pode achar lá no site do Joshua Project, para você estar orando por esse povo que também não é alcançado dentro do Reino Unido. E é isso. Acho que é só isso que eu tenho pra dizer. Não se esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo e comenta também pra estar me ajudando. Se você gostou, se você não gostou, o que você acha que pode melhorar. Se esse formato de vídeo é muito chato, só essa falação toda e uns cortezinhos assim. Enfim. É isso.